Seja bem-vindo ao Echo Journal Club, o podcast que traz as últimas atualizações em ecocardiografia, de forma prática e direta. Eu sou a Bárbara Linhares e ao meu lado está o Felipe de Oliveira, criador do Eco Descomplicado. Juntos, exploramos os artigos científicos mais relevantes e aprofundamos o conhecimento em imagem cardiovascular. Prepare-se para mergulhar nesse universo fascinante e transformar sua prática clínica. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Echo Journal Club. Meu nome é Felipe, eu sou cardiologista e cardiografista e criador do Eco Descomplicado. E para esse projeto, eu estou aqui acompanhado da Bárbara. Olá, pessoal. Eu sou a Bárbara Linhares Landesic, sou cardiologista e cardiografista do Hospital Biocor Redditor, em Belo Horizonte, e sou criadora do podcast The EcoCast, que trazemos atualizações em cardiologia e ecocardiografia para vocês. Tenho certeza que, na nossa especialidade, sempre há algo que a gente pode aprender uns com os outros. Então, espero que esse seja um momento enriquecedor para todos nós. Esse é um projeto que tem por objetivo trazer aí as principais publicações das revistas mais relevantes para o nosso universo aqui da cardiografia, tentando trazer essas publicações de maneira mais acessível para você que faz eco no seu dia a dia. Tenho certeza que isso vai te ajudar também a fazer eco com mais segurança, então acompanha a gente para se aprofundar no universo da cardiografia e seguir se mantendo atualizado. Então, Bárbara, para a edição de hoje do Echo Journal Club, qual foi o trabalho que você preparou para discutir com a gente? Bem, hoje eu trouxe uma técnica de ecointervenção publicada pelo JACC de 2025 sobre os resultados da aspiração mecânica de endocardite do lado direito. O registro CLEAR endocardite é uma nova abordagem chamada percutânea, que emerge com uma alternativa promissora no tratamento da endocardite infecciosa direita. Dando assim, o artigo traz uma esperança para os pacientes com alto risco cirúrgico e vegetações volumosas do lado direito. Bem, qual que é o contexto epidemiológico? Então, foi se percebendo que 50% dos pacientes, que o uso de drogas injetáveis aumentava o risco de endocardite infecciosa do lado direito, a presença de dispositivos intracardíacos com o envelhecimento da população, presença de marcapassos, catéteres de longa duração, cada vez mais aumentavam o risco de endocardite do lado direito, tem aumentado, e a cirurgia convencional apresenta alto risco nesses pacientes com endocardite do lado direito, ainda mais que pacientes usuários de drogas intravenosas, que são grande parte dessa população, têm recidivas frequentes e uma mortalidade, obviamente, muito elevada. Então, principalmente o uso de drogas injetáveis e a presença de dispositivos intracardíacos favorecem a endocardite do lado direito. Bem, esse estudo CLEAR, o desenho do estudo foi o seguinte: um estudo multicêntrico com 19 centros nos Estados Unidos, foram 10 anos de estudo, ou seja, de 2014 a 2024, com 256 pacientes. Quais eram os critérios de sucesso utilizando essa técnica de aspiração do trombo? Os critérios de sucesso eram redução de maior ou igual a 70% da vegetação, ou o tamanho residual da vegetação menor ou igual a 1 centímetro, avaliados, então, no ecocardiograma transesofágico interprocedimento. E qual que é o desfecho primário? Bem, o desfecho primário é composto pela mortalidade intra-hospitalar, nova embolia pulmonar ou uma cirurgia emergencial. Então, qual foi o perfil dessa população estudada? Uma idade mediana de 43 anos. Isso é muito interessante, por quê? Porque a gente vai ver que a maioria dos pacientes eram usuários de drogas intravenosas, que são essa população mais suscetível. 43% eram do sexo feminino, 51% então eram usuários de drogas injetáveis e 27% usavam dispositivos intracardíacos, tanto marca-passo, CDI, catéteres de longa duração. Foram pacientes com múltiplas comorbidades, apesar de jovens, e incluíram doença renal crônica dialítica, câncer ativo e DPOC. Mas a apresentação clínica mais evidente foi a TEP aguda, que os pacientes foram admitidos por causa de 50% mais ou menos dos pacientes tinham TEP agudo,
Os outros 34% hipoxemia e 27% foram admitidos com choque. Bem, então, essa figura é uma análise de associação de variáveis clínicas e o sucesso do procedimento. A maioria dos pacientes, então, nesse estudo, apresentavam vegetações grandes, ou seja, mais ou menos 2,4 centímetros. Eram vegetações muito móveis, 99% das descrições eram vegetações móveis e multilobuladas, localizadas, obviamente, principalmente na válvula tricúspide, aproximadamente 68%. Com qual micro-organismo que a gente imagina? Staphylo aureus como principal agente. 73% dos pacientes tinham isso e um quadro clínico tão grave, marcado por TEP agudo, como eu disse anteriormente. Além disso, a maior parte desses pacientes, 66%, tinham alta proporção, então, de regurgitação tricúspide, no mínimo moderada, mas a maioria tinha severa. A dilatação do VD estava presente em 42% desses pacientes, e a indicação da aspiração desses pacientes foi pelo alto risco embólico, em 75% dos pacientes, ou por sepse persistente, em 61%. Então, essa tabela de características da endocardite na imagem, no nosso ecocardiograma, que seria o nosso dia a dia, a dimensão das vegetações, então a mediana, como eu disse, 2,4 centímetros, mostrando, então, um caráter volumoso dessas lesões, porque endocardite do lado direito geralmente são maiores, e a localização anatômica, principalmente na válvula tricúspide, tendo uma integrável basal sendo frequente em 31% dos pacientes. Bem, nos detalhes do procedimento, o dispositivo principal foi aquele aspirador chamado Angiovac. Foi usado em 85% dos casos, demonstrando preferência por essa tecnologia nos Estados Unidos. O acesso vascular femoral foi feito em 52% dos pacientes e o jugular foi em 49%. E a anestesia geral, parece óbvio, mas foi usada em praticamente todos os procedimentos. Houve uma preparação antimicrobiana, ou seja, o tempo médio de 8 dias de antibióticos pré-procedimento para a otimização ali, clínica desses pacientes. E quais eram os critérios para fazer assim? Não, nesse paciente a gente tem indicação de fazer aspiração dessa vegetação por aspiração dessa vegetação, né? 61% dos pacientes, então, foram indicados a aspiração por causa de sepse refratária, apesar da antibiótico terapia adequada. 75% tinham vegetações volumosas com alto potencial embólico. TEP recorrente foi a indicação em 16% dos pacientes, porque os pacientes estavam ali com chuva de êmbolos, né, pulmonares, e 24% a indicação da aspiração foi porque eles precisavam de uma ponte para extração dos leads, né, dos cabos ali dos dispositivos. Então, tirava primeiro a vegetação e depois tirava o cabo. Bem, quais foram os resultados intra-hospitalares? Houve sucesso técnico em quase 90% dos procedimentos, com a vegetação residual mediana de aproximadamente, então, 7 milímetros. Os eventos adversos foram poucos, 18% somente, né, se a gente for considerar a complexidade do procedimento, 18% dos pacientes apresentavam eventos maiores, como morte, nova embolia pulmonar e cirurgia emergencial. E o controle infeccioso foi alcançado em 93% das hemoculturas, que negativaram um dia após o procedimento, mostrando que essa retirada dessa crosta, dessa vegetação grande ali, nem que seja, não precisa de ser toda, mas a grande parte, que eles chamam de debulking, faz muito efeito na cura da chegada do antibiótico nessa vegetação. Agora, falando sobre a figura dos 3 e 4, essas duas análises mostram que entre todas as variáveis avaliadas, como sexo feminino, idade, presença de choque, hipoxemia, insuficiência cardíaca, dilatação do VD, piora da regurgitação tricúspide e negativação das culturas, a hipóxia é o principal e único preditor independente de desfecho hospitalar ruim, morte, TEP novo ou cirurgia emergencial após a aspiração da endocardite direita. Então, se os pacientes mantivessem em hipoxemia, então a chance era grande de evoluir para desfechos
ruins. No segmento em 6 semanas, houveram desfechos tardios, como mortalidade, rehospitalização por insuficiência cardíaca, recorrente de endocardite de apenas 8%, novo TEP em 10% dos pacientes e cirurgia subsequente em apenas 5%. E a evolução da insuficiência tricúspide aconteceu, apenas 14% dos pacientes se mantiveram com a insuficiência tricúspide estável, mostrando que a piora inicial não se traduz necessariamente em deterioração a longo prazo. Então, esses pacientes conseguiam manter a vida ali, as condições clínicas, com esse tricúspide importante. E os fatores de mau prognóstico no segmento de 6 semanas foram choque e hemocultura persistentemente positivas. Bem, essa curva, a figura 5, mostra uma curva de Kaplan-Meier, que mostra que a sobrevida global, então, permanece alta nas 6 semanas após a aspiração, com uma queda gradual e sem eventos abruptos, refletindo, então, a mortalidade principalmente tardia e relacionada à gravidade, então, da endocardite, como a gente falou, choque e hemocultura persistentemente elevados que levaram ao endpoint de desfecho tardio mais elevado. Bem, como é que funciona, então, a aspiração? A gente vê nessa figura que a aspiração, ela remove as vegetações da endocardite direita aspirando. Então, existe um catéter, a gente vê aqui uma seta azul, o catéter aspira com um catéter guiado, né, pelo ecocardiograma transesofágico, permite, então, aquela exérese imediata e coleta do material infeccioso com segurança. Então, a gente, como ecocardiografista intraoperatório, a gente posiciona ali a nossa sonda bem próxima à vegetação. O operador lá do aspirador posiciona o catéter bem alinhado à vegetação para chupar ali sem causar muita lesão na válvula tricúspide. Então, esse alinhamento é crucial para permitir que o vórtice ali da sucção capture a vegetação sem causar dano valvar excessivo. Essa é a ilustração central, mostrando a presença do catéter ali, aspirando a vegetação. Então, como eu já disse, o objetivo é maior ou igual a 70% de redução do tamanho da vegetação ou uma vegetação residual menor ou igual a 1 centímetro, que foi conseguido pelo artigo. Então, concluindo, a aspiração de vegetações em câmaras direitas demonstra, então, alta taxa de sucesso técnico, perfil de segurança aceitável, mesmo em vegetações volumosas, e é uma alternativa terapêutica viável e como uma alternativa terapêutica mesmo, ou uma ponte à cirurgia, principalmente em pacientes de alto risco. Ainda existe a necessidade de estudos randomizados essenciais assim, para definir o impacto na mortalidade, padronizar os protocolos, mas já é uma grande esperança aí nesses pacientes que são tão graves e tão recorrentes em nossos hospitais de alta complexidade. O que você achou, Felipe? Trabalho que mostra uma terapia extremamente promissora, né, para uma população que até o momento não tem grandes opções terapêuticas, né? De fato, chega a ser engraçado como demorou tanto tempo para a gente pensar nisso, né, em simplesmente aspirar a vegetação, enfim, principalmente do lado direito, onde é mais fácil da gente acessar. E do ponto de vista prático, a gente como cardiografista, né, obviamente essa não é uma patologia super comum, super frequente, né, mas no cenário extra-hospitalar, mas sem dúvida nenhuma o ecocardiografista vai ter um papel central, uma vez que uma terapia como essa seja estabelecida e, enfim, incorporada na prática do tratamento de pacientes com endocardite do lado direito do coração. Aqui não tenha dúvida que vai ter que ser o olhar do ecocardiografista guiando o hemodinamicista para que ele seja capaz de fato de extrair essa vegetação, né, sem provocar um dano valvar significativo. É um trabalho bem interessante, quem sabe daqui a alguns meses ou anos, de repente a gente vai estar cobrindo aí o próximo trabalho, mostrando de fato esse desfecho mais positivo, né, de maneira talvez randomizada, e também trazendo mais detalhes de como a gente seguir com o ecocardiograma para poder garantir o maior sucesso do procedimento, que parece muito promissor, né? Você vê a taxa de sucesso e de sobrevida depois desse procedimento, numa patologia que pode ser extremamente grave, né, extremamente problemática, eu acho que é bem promissor, é bem interessante. E não parece difícil para a gente, cardiografista, parece assim, bem razoável. A dificuldade maior, com certeza, é para o pescador, né? A gente está só com a câmera ali,
eu acho que talvez não faça não seja tão difícil, embora, claro, a habilidade com a sonda vai ser necessária, mas provavelmente vai ser muito mais, vai demandar muito mais habilidade do hemodinamicista do que nossa, sem dúvida nenhuma. Foi ótimo. Obrigada por nos acompanhar no Eco Journal Club. Não se esqueça de seguir o canal do Eco Descomplicado no YouTube e acompanhar nossos episódios nas principais plataformas de áudio como Spotify e Apple Podcasts. Assim, você não perde nenhuma atualização sobre o mundo da ecocardiografia. Até o próximo episódio.